Muito boa tarde, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A todos vocês que estão aqui comigo nesta tarde de segunda-feira, dia 15 de dezembro de 2025. Estamos aqui pela graça do Senhor uma vez mais. Aqui quem vos fala é seu irmão em Cristo Eurípides Faria. E é com muita alegria podermos mais uma vez estarmos nos unindo na presença do Senhor para lhe prestarmos um culto. Que a sua casa possa ser abençoada, que a sua família, a sua vida, que Deus possa estar visitando a sua vida, a sua alma nesta tarde e lhe concedendo vitória, vitória em nome do Senhor Jesus. Tudo o que você estiver aí planejando, aquilo que você estiver planejando, se for propósito do Senhor, que venha dar certo na sua vida, que o Senhor possa estar na tua frente, que o Senhor possa estar abrindo caminhos, que o Senhor possa estar neutralizando toda a força do inimigo, todo o agir do inimigo, que o Senhor possa te dar graça para você vencer as dificuldades da sua vida no nome de Jesus. Que o Senhor possa lhe conceder saúde física, saúde emocional, saúde espiritual, que você possa nesta tarde ser tocado pelo Senhor. Hoje de manhã estivemos aqui pela graça do Senhor, ao vivo com vocês, falamos um pouco da oração, falamos ali de Tiago, né? Se alguém está atribulado, está aflito, ore. Se está alegre, cante louvores, né? Se está alguém doente, chama o presbítero da igreja e a oração da fé salvará, orará sobre ele, ungindo com azeite, mas a oração da fé salvará o doente, se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoado. Falamos sobre o valor da oração, a necessidade, né? E no capítulo 10 de Atos, fala de uma pessoa exemplar, irmãos, né? Que a gente tem de pegar a história de muitas pessoas que a Bíblia narra para nós tirarmos o exemplo, para imitarmos. Agora tem situações para nós não fazer. A Bíblia mostra ali tanto o lado que as pessoas fizeram o que é bom e também ela não esconde a falha dos homens. Para isso, para nós imitarmos, não, para nós ficarmos atentos, para não cairmos nos mesmos erros daquele povo que o Senhor permitiu que fosse escrito aqui. Por exemplo, o povo de Israel, quando o Senhor tira aquele povo hebreu do Egito, com poder, glória, com muitos sinais, no meio do deserto o povo todo pereceu, porque murmuraram. Por que está escrito isso? Para nós não cairmos no pecado da murmuração, que é um pecado gravíssimo. Deus cuidando, igual Deus cuida de nós, e eles murmuravam, reclamavam, Então é um pecado. Deus também falou para o povo não cair na idolatria, não adorar outros deuses, e eles de vez em sempre caía nessa tentação e sofreram grandes prejuízos, percas, sofrimento por causa não obedeceram os mandamentos do Senhor. Isso tudo, irmãos, é exemplo para nós fazermos igual, não fazermos igual, mas obedecer a palavra do Senhor. Amém? E este homem, no capítulo 10 de Atos dos Apóstolos, nos diz que era um homem chamado Cornélio, que era chefe ou encarregado de 100 soldados, ele trabalhava para a corte chamada italiana. E ele não era judeu, esse homem. Mas a Bíblia fala, ele não era judeu, mas ele era um homem piedoso, ele era um homem temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Como eu falei para vocês, falamos de manhã ao vivo aqui com vocês sobre a oração, e aqui estamos dando continuidade. Um exemplo de um homem que orava de contínuo a Deus. Essa deve ser a nossa postura também. Orar na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado e todos os dias. Porque necessitamos, irmãos, não é nem uma opção, é uma necessidade de termos comunhão com os céus. Para vencermos este mundo difícil que estamos vivendo, sem a comunhão com Deus, irmãos, é impossível.
E a Bíblia diz que um certo dia, quase às 3 horas da tarde, ou seja, a hora nona, 3 horas da tarde, ele viu, irmãos, ele teve uma visão ali, claramente ele viu um anjo de Deus que dirigia-se para ele, foi até ele e falou com ele, Cornélio. E Cornélio ali ficou muito atemorizado e respondeu ao anjo: que é, Senhor? O anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Aqui eu quero dar uma entendida aqui, o que o anjo está dizendo para ele. As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Olha que maravilha. Então, todas as nossas orações, irmãos, estão em memória diante de Deus. Aqui também, as esmolas, quer dizer, as boas ações deste homem, que ele fazia com sinceridade, não para aparecer, não para ser aplaudido, reconhecido, para ser massageado, para aparecer para os homens que era piedoso, não. Ele fazia com sinceridade, porque uma prova disso é que as esmolas, essa atitude dele, estava aprovada diante de Deus, não como os religiosos da época, irmãos. Olha só que contraste. Os religiosos da época que conheciam muito bem a lei, conheciam muito bem os escritos, as escrituras, a lei, eles tinham a lei em mãos e eles faziam para aparecer. Mas Cornélio não era um religioso, ele era um homem temente a Deus, piedoso, ele não tinha cargo nenhum, mas as orações dele e as esmolas dele eram sinceras, irmãos, diante de Deus. E os fariseus que tinham tanta, fama de ser piedosos, fazia aquelas orações, às vezes, publicamente, não que é proibido fazer orações publicamente, mas a postura interior que muda, que manda. A gente está orando para Deus ou orando para as pessoas, para que as pessoas vejam e nos ouçam? Então, isso aqui, irmão, faz toda a diferença. Enquanto os líderes, os religiosos, os mestres da época, as orações e as esmolas deles não estavam corretas diante de Deus, Deus não estava recebendo, por causa da postura interior deles, deste homem que era tido até mesmo como uma pessoa até inimiga de Israel, porque ele trabalhava para a Itália, que na época Roma dominava. Israel estava debaixo de julgo. Tudo bem, ele era uma pessoa diferenciada, porque ele era piedoso, temente a Deus com toda a sua casa. Era um prosélito, era um homem que seguia o judaísmo, um homem estrangeiro, ele não era judeu, mas ele se rendeu ao judaísmo. Então, era um prosélito. Então, este homem sempre fazia oração a Deus. A ponto, irmãos, Deus envia um anjo e fala para ele, as suas orações, as suas esmolas têm subido diante. Deus está provando. Deus aprovou as suas esmolas, as suas atitudes, e as suas orações estão aprovadas diante de Deus. Aí ele, irmãos, ele instrui para que ele manda chamar Pedro. Todos sabem da história que ele vai chamar uns soldados piedosos que vai atrás de Pedro, porque o anjo não prega o evangelho. Ele veio só para instruir aquilo que ele deveria fazer. Quem pregou o evangelho para ele era piedoso, era um homem temente a Deus. Aqui também nós aprendemos uma coisa, que obras, irmãos, não salva. Por mais que ele era piedoso, que chamou a atenção de Deus, que Deus enviou até um anjo, ele não era salvo. Porque sem Jesus ninguém é salvo. Teve que chamar o apóstolo Pedro para anunciar o evangelho. Aí sim, aí ele teve assim, a mente esclarecida, porque ele era um prosélito, um seguidor do judaísmo, e ele precisava, aqui já estamos no Novo Testamento, ele precisava da graça de Cristo, ele precisava saber sobre Jesus, porque ninguém é salvo pelas obras.
Ninguém é salvo por dar esmola. Ninguém é salvo por ser piedoso e temente a Deus. Ninguém é salvo por isso, mas o salvo, ele é piedoso, o salvo é temente a Deus e o salvo estende as mãos porque ele entende. Entendeu, meus irmãos? Ele era um homem que tinha várias qualidades, não era perfeito, mas ele não era salvo ainda. Por isso que Deus, pela sua infinita graça, pela sua infinita misericórdia, manda um anjo, irmãos. Tá vendo como Deus não deixa a gente enganado? Deus não deixou ele enganado, porque se ele morresse desta forma, ele não teria salvação, porque a Bíblia diz que ninguém vai ao Pai a não ser por Jesus. Olha só a necessidade da pessoa, do ser humano, né, de passar pela graça de Deus que é Jesus. Quem não aceitar o sacrifício de Cristo, não crer no sacrifício, não tem salvação. É só através de Cristo que podemos alcançar a salvação. Eu posso ser uma pessoa que faço caridade, uma pessoa honesta, direi, devo ser, né? Posso fazer tudo certinho, mas se eu não crer no sacrifício de Cristo, não tem como eu ser salvo. Porque não somos salvos pelas obras, mas sim pela graça. Agora, o salvo, irmãos, ele tem boas obras. O salvo que nasceu do alto, que nasceu de cima, que teve um encontro com Jesus, ele tem boas obras. As obras deles, a obra dele é em Deus. A obra dele é para a glória de Deus. Olha só que interessante. É interessante isso aqui. E a gente sabe que ele manda soldados piedosos ir atrás de Pedro. Pedro vem, né? Até não queria, mas depois Deus precisou de trabalhar na vida de Pedro também, para que ele pudesse vir. E ali ele prega a palavra dentro da casa deste homem, do Cornélio, e ali Jesus batiza todos que estavam ali no Espírito Santo e foram batizados nas águas. Então, aí chega a salvação nesta casa através da pregação do Evangelho. Olha o tanto que é importante a pregação do Evangelho. Pedro foi chamado, foi lá e anunciou o Evangelho, e eles creram, receberam o Espírito Santo e foram batizados nas águas. E houve salvação naquela casa. Não só a Cornélio, mas a família, os vizinhos, todos que estavam os mais chegados dele, né, receberam esta dádiva de Deus. Então, meus irmãos, o que me chama a atenção é que este homem de contínuo orava a Deus, né? E hoje, irmãos, este homem, por mais que ele era piedoso, continuo orava a Deus, fazia muitas esmolas, ele não tinha o Espírito Santo ainda habitando na vida dele, né? Ele não tinha. Pode ver que depois que Deus instrui, chama Pedro, Pedro pega, aí o Espírito Santo vem, desce ali sobre eles e começa a habitar na vida deles, começa o processo da regeneração, porque eles foram justificados ali através de Jesus. Esse homem, então, ele seguia os padrões da lei, fazia porque ele era um homem temente a Deus, ele desviava do mal. A Bíblia não diz como Jó, que a Bíblia diz que desviava do mal, era um homem íntegro, reto. Aqui não, ele era um homem piedoso e temente a Deus. O que o texto diz, nós não podemos acrescentar. Com toda a sua casa. E de contínuo orava a Deus e fazia muitas esmolas. Então até a gente pensa que Deus vê só o nosso lado de devoção. Sim, é o principal, mas Deus vê as nossas obras. Por isso que tudo que nós fizermos, seja para Deus, seja para as outras pessoas, devemos fazer com sinceridade, não para aparecer. Aqui é um exemplo claro. Cornélio fazia para Deus. Ele dava muitas esmolas para as pessoas, mas não buscando glória, não buscando ser reconhecido. Ele fazia com um coração sincero, um coração puro, a ponto que Deus pôs aqui, que as suas orações, né, o anjo falou, e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Olha, ação, oração e também ação. Ele era um homem provavelmente bem-sucedido, um homem que recebia de Roma, de certo, um salário muito bom, e ele ajudava as pessoas, não ficava só para si. Ele era um homem
que não só era temente a Deus, mas também ele era piedoso. Ele se importava com a pobreza, com o sofrimento da pessoa alheia. Por isso que eu falo, a piedade nos leva, né, a sermos transformados interiormente, mas também nos leva a agir exteriormente. Né? Por isso que Paulo fala nas suas cartas pastorais sobre a piedade. A piedade. Então, aqui era um homem piedoso que tanto diante de Deus como diante das pessoas, ele tinha prazer de ajudar as pessoas. E tudo isso Deus vê. Então, meus irmãos, tudo que nós fazemos com sinceridade, Deus vê. E está tudo diante dele. O anjo falou agora, olha só, as tuas orações, as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Quer dizer, Deus está vendo. As suas orações, as suas esmolas estão diante de Deus. Olha só, irmãos, que maravilha. Que maravilha, irmãos. Então faça tudo com sinceridade. Quer ajudar as pessoas, se você pode, ajude. Nem sempre é dinheiro. Uma ligação, né? Às vezes um conselho, uma ajuda para quem pode. Tudo isso é válido. Deus, está tudo diante de Deus. Se a gente faz com a maneira, com as intenções corretas, irmãos, está tudo diante de Deus. Agora, se eu faço, posso até fazer, mas se as minhas intenções não forem corretas, olha, não tem valor diante de Deus. Porque eu estou fazendo, mas as minhas intenções são erradas. Isso pesa muito, irmãos. Amém, meus irmãos? Que nós possamos aprender com a palavra de Deus, como esse homem de contínuo orava a Deus, e o Senhor enviou o anjo para instruí-lo o que ele deveria fazer. Oremos nesta tarde de segunda-feira. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, é no nome de Jesus que nós estamos aqui nesta tarde, Senhor, de segunda-feira, 15 de dezembro de 2025. Eu quero agradecer o Senhor por este privilégio, Pai, de poder estar aqui, de poder uma vez mais, Senhor, unir a minha fé com os nossos ouvintes, com os nossos irmãos, em oração. Pai, como esse texto que nós lemos aqui nesta tarde, que fala do centurião Cornélio, deste homem que trabalhava ali para Roma, mas era um homem piedoso, temente a Deus com toda a sua casa. E a Bíblia diz que ele fazia muitas esmolas e de contínuo orava a Deus. Pai, que nós também possamos tomar por exemplo estas pessoas que estão aqui na palavra do Senhor como exemplo. Que nós possamos também, Senhor, ser piedosos, temer o Senhor, não só te adorar, mas também agir, Pai. Que as pessoas possam ver em nós a presença do Senhor. Abençoa os nossos ouvintes nesta tarde, vai visitando cada um deles. Senhor, entra com providência na casa, na causa, na vida deste irmão que tem orado, que tem clamado conosco. Eu sei que as nossas orações estão diante do Senhor. Eu sei que quando o Senhor quer agir, Senhor, ninguém pode impedir. Por isso que nós estamos aqui crendo, Pai, acreditando que o Senhor está com as mãos estendidas. Pai, no nome de Jesus, visita cada um dos teus filhos nesta tarde. Meu Pai, visita todos que estão conosco, Pai. Ministra a cura física, emocional, espiritual, Senhor. Visita pelo teu poder. Dá vitória, Senhor. Dá vitória para os teus filhos e filhas. Meu Deus, nós estamos aqui porque cremos. Visita as famílias, visita os lares. Visita todos que estão em oração comigo, Deus. Repreenda toda a ação do inimigo. Repreenda toda a enfermidade. Repreenda toda a dor nesta tarde. Em nome de Jesus, que toda dor saia no nome do Senhor Jesus. Que o Senhor possa queimar todo o mal, Senhor. Que o Senhor possa queimar toda a obra do inimigo. Que o Senhor possa neutralizar todo o mal nesta tarde. No nome de Jesus, Pai.
Abençoa todos os nossos irmãos e irmãs que estão ligadinhos nessa programação. Pessoas que estão, Senhor meu Deus, acreditando na resposta, acreditando na palavra. As boas obras, Pai, que o teu filho, a tua filha tem feito. Eu tenho certeza que está diante do Senhor. Todas as coisas estão diante do Senhor, Pai. Tantas as boas como as más. Mas nos ajuda, Senhor, a fazer coisas boas. Ajuda-nos, ó Deus, a plantar coisas boas, porque certamente colheremos aquilo que plantarmos. Pai, nos livra, Senhor, da apostasia. Nos livra, Senhor, do desânimo, da frieza espiritual. Meu Deus, tende misericórdia. Nós estamos aqui, Senhor, te damos graças, te adoramos, te bendizemos, Senhor. Nós glorificamos o teu nome, pois o Senhor é digno de todo louvor, de toda adoração. Não há outro Deus, Senhor, além de ti, Pai. Um Deus que trabalha em favor daqueles que nele esperam. E em ti nós temos colocado a nossa confiança. Em ti nós temos colocado a nossa esperança, meu Pai. Os nossos olhos estão postos em ti. O Senhor seja louvado. O Senhor seja engrandecido, Pai. Abençoa as famílias, abençoa os negócios, abençoa todas as áreas da vida dos nossos ouvintes. Que todos possam ser tocados pelo Senhor. Que todos possam ser tocados pela tua graça. Meu Deus, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus, fica conosco, Pai amado. Fica conosco, Pai Santo. Senhor, estenda as tuas mãos poderosas. Nos dá vitória, nos dá graça, nos ajuda. Senhor, em nome de Jesus, nós colocamos todos esses pedidos, todos os nomes, todos que estão orando conosco, nós colocamos nas tuas mãos, Senhor. Pai, nós colocamos nas tuas mãos. Entra com a providência do céu, Senhor, abre portas. Todas estas causas na justiça, Senhor, entra com a providência. Todos os processos, meu Pai, tudo aquilo que o teu filho, a tua filha, está almejando, está galgando, que o Senhor possa estar agindo em favor do teu filho e da tua filha, e concedendo vitória a eles, Pai. É no nome de Jesus, fica conosco, Pai. Fica conosco nesta tarde. Nos dê uma semana de vitória e de livramento. Senhor, esta é a minha oração. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém, meus amados irmãos. Deus abençoa. Muito obrigado por estar aqui conosco. Estamos chegando ao final de mais uma tarde de bênção ao seu lar. E se Deus permitir, à meia-noite voltamos com a oração da madrugada. Que Deus abençoe a sua vida em nome do Senhor Jesus. Que a presença do Senhor possa te alcançar nesta tarde, nesta noite, desta segunda-feira, dia 15. Amém, meus irmãos? Deus abençoa, compartilha, se inscreva no canal, ative o sininho, pode mandar o seu comentário, quer dizer, você pode mandar o seu pedido de oração, pode fazer o seu comentário aqui, e também no WhatsApp você mandar o seu pedido de oração que vamos te atender. Amém? Ficam todos com Deus e até meia-noite, se assim o Senhor permitir.